Fala pessoal, vou estar ensinando aqui agora, mostrando como utilizar nossa planilha aí para a parte de irrigação, manejo de irrigação, né, por aspersão em área total. Não sei se você já viu os outros vídeos, já ensinei por irrigação localizada e agora vai ser aspersão convencional, né? Aquela irrigação que é feita em área total, que molha toda a área, feita por aspersores maiores, com vazões maiores e geralmente usados aí em outros tipos de culturas, como forrageiras, culturas anuais de sorgo, milho, feijão às vezes. Então esse tipo de irrigação aqui vai ser diferente daquele localizado lá. Vai ter algumas coisas que vão mudar e a gente vai mostrar aqui agora. Ele gasta um pouco mais de água e a eficiência dele é um pouco menor do que a de manejo de irrigação localizado, mas para algumas culturas não tem como ser de outra forma, né? Então vamos lá. Primeiramente, assim como a outra planilha, a gente vai preencher aqui os campos em verde e vai ter os resultados dos campos em amarelo. Bom, a gente vai começar aqui por densidade do solo. A densidade do solo ela é geralmente encontrada por análise física do solo. Você pode fazer aí em algum laboratório. Porém, eu sei que nem todo mundo tem essa análise. Então, eu coloquei aqui do lado uma planilhazinha que ela vai me dar a densidade do solo de alguns tipos de solo aí. Bom, aí você tem que saber se o seu solo é um pouco arenoso, se é muito argiloso, se é médio arenoso ou médio argiloso. Isso você pode identificar em campo mesmo, certo? Você pode ver lá se sua área é arenosa, pode jogar um pouco de água e apalpar o solo, ver se ele é argiloso, se é arenoso, se ele forma agregados e escolher aí, certo? A gente vai usar um exemplo aqui de uma área de irrigação de pastagem, de capim, e vamos considerar o solo lá como médio arenoso, certo? Então o nosso manejo de irrigação aqui vai ser um exemplo de uma área para forrageira, um solo médio arenoso, beleza? Bom, olhou aqui médio arenoso, densidade do solo 1,5, já está em gramas por centímetro cúbico. A gente coloca aqui, está pedindo em gramas por centímetro cúbico também. Então, 1,5, beleza. Capacidade de campo. A capacidade de campo vai ser a capacidade que o solo tem de reter a água ali, de segurar a água. O solo é como se fosse uma caixa cheia, uma esponja, digamos assim. Nessa esponja vai ter espaço lá para água, para ar, certo? Então a gente vai ter que colocar uma quantidade de água que as plantas consigam absorver e que sobra um pouco de espaço para o ar, para as plantas também precisam, certo? Então, mas eu não sei a capacidade de campo do meu solo. Verdade, muito difícil saber. Precisa também de uma análise física, de fazer processo. Então, como a gente faz? De acordo com trabalhos científicos, chegaram alguns dados aí de capacidade de campo para alguns tipos de solo. Então, assim como a densidade do solo, a gente pode interpretar aqui de acordo com o solo. Como nosso solo, eu já falei que é médio arenoso, a capacidade de campo indicada aqui está 22. Ela é dada em porcentagem, eu não coloquei ali, mas pode ficar tranquilo. Capacidade de campo, então, preenche aqui 22. Então, é essa quantidade de água que a gente quer no solo. Ou seja, 22% dos poros do solo tem que estar cheio de água para a nossa planta se manter bem. Esse é o desejável, o que a gente quer, certo? Ponto de murchamento. Ponto de murchamento vai ser o contrário da capacidade de campo. É a parte que a gente não quer que chegue. Ou seja, quando chegar nesse ponto de murchamento, chegar nessa parte, nessa quantidade de água que vai ser baixa no solo, as plantas vão começar a murchar e morrer. Ou seja, a gente nunca quer que passe disso, que desça abaixo disso. Também é encontrado em análise junto com a capacidade de campo. Como a gente, se você não tem, né, a gente pode olhar na mesma tabelinha aqui. Médio arenoso, densidade, capacidade de campo, ponto de murchamento. Aqui está 13%. Ou seja, vou colocar aqui 13. Esse solo ele não pode ter menos de 13% de água, que as nossas plantas vão começar a murchar, vão começar a se perder aí, né? Vão começar a morrer, certo? Bom, disponibilidade de água no solo. O que seria essa disponibilidade de água no solo? O sistema radicular das plantas ela não consegue chegar em todos os poros do solo.
entendeu? Então, algumas plantas têm uma capacidade maior de conseguir água, outras têm uma capacidade menor. Então, isso pode variar de planta para planta. E como eu vou saber isso? Também tem uma planilhazinha aqui do lado, ó, disponibilidade de água no solo. Então, se você vai plantar verduras e legumes, você vai utilizar 0,4. Se é frutas e forrageiras, 0,5. E se é grãos e algodões, culturas anuais aí, 0,6. Como o nosso aqui é forrageira, é um capim que a gente vai utilizar como exemplo, a gente vai utilizar aí um 0,5, certo? Um fator de correção. Profundidade das raízes em centímetros, ou seja, nada mais é que a profundidade que as raízes das plantas vão conseguir se aprofundar no solo, certo? Bom, para saber isso, aqui também tem uma planilha com diversas culturas aqui, com as profundidades das raízes aí médias, né? Tanto quanto a planta começa a se desenvolver a ter sua fase adulta, essa profundidade aí vai aumentar, né? Então tem diversas culturas aqui. Caso não tenha cultura que você vai implantar aqui, você pode simplesmente pesquisar no Google, é bem fácil de achar. Bom, aqui a gente vai utilizar forragem. Tem forragem gramínea e forragem leguminosa. Como nós é um capim, a gente vai utilizar gramínea. Profundidade das raízes em centímetros. Está aqui de 60 a 100. Eu vou colocar aqui 70 centímetros, que é um pouco maior aí. Digamos que minha pastagem ela está nova ainda, não atingiu sua maturidade total. Então, se lá tem falando 60 a 100, eu vou colocar 70 centímetros aqui. Bom, evapotranspiração de referência da sua região. Essa evapotranspiração de referência aqui, ela pode ser encontrada nessa planilhazinha aqui, ó, ETO. Nessa planilhazinha aqui tem estados tem todos os estados do país com ETO de todos os meses, a média, né? Então, se eu sou de Cuiabá, eu vou ter aí ETO de janeiro, fevereiro, março até dezembro. Como eu sou da Bahia, né? Eu vou utilizar aqui de Barreiras, que é o representante da Bahia que a gente colocou aqui. Eu podia colocar Salvador, mas Barreiras é onde tem maior produção e tal. Aí eu quis colocar Barreiras. Certo, a gente está no mês de outubro, então a minha ETO aqui no mês de outubro vai ser 6,53, certo? Então eu venho aqui, a expressão, evapotranspiração de referência da sua região em ETO, no mês que eu estou, outubro, 6,53, certo? Mas eu não quero a média, eu quero uma coisa mais detalhada, mais precisa, eu quero da minha região, da minha cidade. Você pode vir nesse site aqui, ó, Cisdagro. Ele é um site aí que vai ter dados de estações meteorológicas. Você pode escolher aqui a sua cidade, sua estação. Tem muita cidade do Brasil inteiro aqui. Eu coloquei Guanambi aqui, né, que é de onde eu sou. Emergência é a sua data. A cultura você pode colocar uma. E o solo aqui eu vou colocar médio, já que meu solo é médio arenoso. E eu venho aqui em rodar. Quando eu for em rodar, ele vai me dar valores de ETO aqui para o dia atual e para os próximos dias. Certo? Voltando lá para a nossa planilha, falta KC da cultura que vai ser irrigada. Esse KC da cultura que vai ser irrigada é um fator de correção aí para corrigir a evapotranspiração. Nessa planilha aqui de profundidade das raízes, também vai ter o KC das culturas ao lado. Como o nosso aqui vai ser forragem, o KC varia em 3 estágios. O 1 seria recém-plantado, o 2 seria ali em pleno desenvolvimento e o 3 seria ali no final de estágio, quando começar a secar e tal. Como nossa planta é uma planta recente aí, nova, como eu disse, então eu vou utilizar ali, ó, o KC dela, forragem, tá de 0,5 a 0,9. Vou pegar uma média aí e vou colocar 0,7. Opa, aqui em cima, 0,7 KC, beleza. Feito isso aqui, ele já vai me dar alguns valores, ó. Capacidade de armazenamento do solo em milímetros, 40,4, ou seja, eu vou ter a capacidade desse solo aí de armazenar 40,4 milímetros, certo? Então eu posso colocar aí 40,4 milímetros nele, que ele vai atingir a capacidade de campo e vai ficar ideal aí para a nossa planta. Irrigação necessária. Como a irrigação não atinge aí o 100% de eficiência, e para atingir a capacidade de campo eu preciso de 40,4 milímetros, então eu preciso colocar um pouquinho a mais pelas percas aí, pelo ar, pela atmosfera,
evaporação. Então eu preciso colocar 50 milímetros aí para ele atingir os 40 da capacidade de campo, certo? Evapotranspiração diária, então eu vou estar perdendo aí diariamente para a atmosfera, solo e planta para a atmosfera 4,57 milímetros. E o turno de rega máximo sugerido 8,8. Ou seja, se eu irrigar até meu solo atingir a capacidade de campo dele, que é de 40,4 milímetros, ou seja, 40 litros por metro quadrado. Se eu irrigar isso, eu posso ficar até 8,8 dias. Como não tem 8,8 dias, até 8 dias, arredonda sempre para baixo. Então, posso ficar até 8 dias sem irrigar, que esse solo vai manter a água nos seus poros aí, sem atingir a capacidade, o ponto de murchamento, certo? Bom, mas 8 dias é um pouco alto? Pode dar problema? Pode. Vai que chega no 8º dia e você não tem água lá e você não molha e você está lascado. Então, eu posso colocar aqui um turno de rega escolhido, vou colocar aqui 5 dias, certo? 5 dias. Se deu 5 dias, deu problema, passou para 6, para 7, até eu resolver dar tempo, entendeu? Então, eu coloco aqui 5 dias e ele vai me dar aqui, lâmina de água por irrigação. Ou seja, ele está me dando aqui, 28,57 milímetros. Ou seja, 28,57 litros por metro quadrado eu vou precisar por irrigação. Em 1 hectare eu vou precisar de 285 metros cúbicos, ou seja, 285 mil litros em 1 hectare por irrigação, certo? Pronto. Eu sabendo que eu vou ter que jogar aí por metro quadrado 28 litros, eu posso escolher meu aspersor, certo? Então eu vou precisar aqui de valores: vazão do aspersor, intensidade, espaçamento, tamanho da área. Então, eu já posso vir aqui, já deixei salvo aqui um aspersor que eu escolhi aqui. Um aspersor com vazão de 820 litros por hora. E aqui eles me dão alguns dados. Pronto. Essa tabelinha aqui, é muito importante. Quando você for comprar o aspersor, o fabricante, o vendedor, ele vai te fornecer essa tabelinha aqui. Então, ela tem todos os valores aqui que você precisa, né, para escolher o aspersor. E essa tabelinha também vai ser muito importante lá na hora de fazer o manejo hidráulico, né, de projetar o sistema hidráulico. Bom, eu vou escolher aqui um aspersor com espaçamento 12 por 12, certo? Espaçamento aí para 12 por 12, legalzinho. Bom, qual vai ser minha vazão aí nesse espaçamento 12 por 12? Tem um vazão aqui, de 0,73 metros cúbicos por hora, 0,82, 0,90, 0,97, mas preste atenção aqui, na pressão de serviço, certo? Eu vou escolher esse aqui, mediano, que tem pressão de serviço de 25, uma pressão de serviço ok, e uma vazão aí de 0,82. Não vai mudar muito para 0,90, então para mim ele está ok, certo? Então, nosso aspersor escolhido vai ser esse: pressão de serviço de 25 MCA, diâmetro de aspersão 22, vazão 0,82 metros cúbicos por hora ou 820 litros por hora se preferir, espaçamento 12 por 12 e precipitação de 5,69, certo? Pronto, aqui eu vou preencher. Vazão do aspersor, metros cúbicos por hora, né? 0,89, é isso mesmo, né? 0,82 metros cúbicos por hora. Intensidade de aplicação do aspersor, o que seria isso? Isso é essa precipitação aqui que eles dão, que vai ser a quantidade de milímetros por hora que ele joga no solo. Então, como nós escolhemos esse aqui, a precipitação dele vai dar 5,69. Então, coloca aqui 5,69. Espaçamento do aspersor, a gente escolheu lá o 12 por 12. Então, vou colocar aqui 12 por 12, certo? Tamanho da área irrigada. Bom, essa área irrigada aqui vai depender aí. Se você tem uma área muito grande de 5 hectares, 6 hectares, você não vai conseguir fazer uma área desse tamanho rodar toda de uma vez. Só se você tiver muita água, se tiver uma motobomba muito forte, mas não compensa. Então, o certo é você dividir em piquetes, né? Se você for dividir em piquetes, você vai colocar aqui o tamanho do seu piquete, certo? Se você for irrigar por área total mesmo, pode colocar a área total. Como o nosso aqui vai ser considerar aqui 1 hectare só, então vou colocar aqui a área em hectares 1. Certo? Pronto.
Feito isso, ele vai me dar aqui, ó, tempo de irrigação 5,2 horas, ou seja, então nossa irrigação vai demorar 5,2 horas para colocar a quantidade de água total que eu preciso aí nesse solo, beleza? Vazão necessária por irrigação 285 metros cúbicos, ou seja, eu vou precisar aí de 285 mil litros de água para mim fazer essa irrigação, certo? E aqui o resumo final do manejo de irrigação. Vou irrigar de 5 em 5 dias, tá vendo? É muita água por irrigação, né? Quase 300 mil litros, mas eu só vou irrigar de 5 em 5 dias, então tá ok. Com uma lâmina de 28 milímetros por irrigação, ou seja, eu vou irrigar ali 28 litros por metro quadrado de área. Com o tempo de irrigação 5 horas, ou seja, naquela área minha lá, com as pessoas que eu escolhi, minha irrigação vai durar 5 horas. Ou seja, 5 horas de irrigação hoje. Passou 5 dias mais 5 horas. Passou 5 dias mais 5 horas. E assim por diante. Certo? Que vai demandar de 285 metros cúbicos de água, como eu disse. Cada irrigação de 5 horas aí vai quase 300 mil litros de água. Beleza? Pronto. Esse é o nosso projetinho final aí. De irrigação por aspersão. Como eu disse lá na parte de gotejamento também, eu vou dizer aqui agora, que esse manejo aqui, é bom fazer ele todos os dias. Mas a gente só muda uma coisa, só muda aqui, ó, evapotranspiração de referência. Essa evapotranspiração de referência, ela varia muito, todo mês ela varia. Então aqui, ó, como a gente escolheu barreiras, em outubro ela está quase 6,5. Só que em junho e julho, ó, ela caiu para 0,94, porque é um mês frio. Então todo mês isso aí vai mudar, vai descendo, aumentando. Então é importante fazer esse manejo de irrigação aqui, ó, todos os meses, entendeu? Porque, ó, eu vou precisar irrigar 5 horas e vou gastar quase 300 mil litros de água. Mas se eu tivesse no mês de junho, que é frio, e minha ETC tivesse 0,92, ó, eu ia precisar irrigar 0,7 horas. E eu só ia gastar 40 mil litros de água. Entendeu? Então todo mês é importante fazer isso. Tá dando um valor um pouco alto porque o mês de outubro é quente. Então é importante fazer esse manejo de irrigação aqui todos os meses. Aí depois que você fazer a primeira vez, você só corrige a ETO aqui, que a planilha todinha vai te dar aí certinho. Certo? Esse foi o nosso manejo aí, ensinando a usar a planilha, e é isso. Muito obrigado.